Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 326, hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, e também Provérbios 27, versículos de 7 a 9. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo, e você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio sair. Como eu disse, eu acho que eu disse, né? Hoje é o dia 326, vamos ler 2 capítulos só. Um é o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos e o outro é o capítulo 8 de Romanos, que são, pessoal, capítulos sensacionais. Mais especificamente o capítulo 8 de Romanos que... Nossa, vocês vão ver. Então vamos lá. Hoje vamos ler Atos capítulo 5, Romanos capítulo 8 e Provérbios 27, versículos de 7 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira. Certo Ananias, com o consentimento de sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ficou com parte do dinheiro, levou o restante e o pôs aos pés dos apóstolos. Pedro lhe disse: Ananias, como é que Satanás te impulsionou a mentir ao Espírito Santo ficando com parte do preço do campo? Não poderias conservá-lo, ou se o vendesses, não poderias ficar com o dinheiro? O que te moveu a agir assim? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, e os que o ouviram se atemorizaram. Uns jovens foram, o cobriram e o levaram para enterrar. Umas 3 horas mais tarde chegou sua esposa, sem saber o que acontecera. Pedro lhe dirigiu a palavra. Dize-me, vendestes o campo por este preço? Sim, respondeu ela. Pedro replicou, por que vos pusestes de acordo para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vê, os pés dos que enterraram teu marido estão à porta para levar-te. Imediatamente caiu morta a seus pés. Entraram os jovens e a encontraram morta. Levaram-na e a enterraram junto de seu marido. Toda a igreja e os que ficaram sabendo espantaram-se. Milagres. Por mãos dos apóstolos aconteciam muitos sinais e milagres entre o povo. Todos de comum acordo acorriam ao pórtico de Salomão. Ninguém dos estranhos se atrevia a reunir-se com eles, embora o povo os elogiasse. Ia juntando-se a eles um número crescente de fiéis ao Senhor, homens e mulheres, a ponto de levar os enfermos para a rua e os colocar em liteiras e macas para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra os cobrisse. Também os habitantes dos arredores de Jerusalém levavam enfermos e possuídos por espíritos imundos, e todos se curavam. Perseguição. Então o sumo sacerdote e os seus, ou seja, o partido saduceu, cheios de ciúmes, prenderam os apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor lhes abriu as portas, tirou-os da prisão e lhes recomendou: Ide, e de pé no templo explicai ao povo a doutrina deste modo de vida. Ouvindo isso, dirigiram-se de manhã ao templo e começaram a ensinar. Apresentou-se o sumo sacerdote com os seus, convocaram o conselho e todo o senado dos israelitas e enviaram gente à prisão para buscá-los. Chegaram os guardas e não os encontraram na prisão e voltaram com esta informação: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, os guardas em pé à porta, abrimos e não encontramos ninguém dentro. Ao ouvir a informação, o comissário do templo e o sumo sacerdote estavam perplexos, sem entender o que havia acontecido. Apresentou-se alguém e anunciou: Os homens que prendestes estão no templo instruindo o povo. Então o comissário do templo, com seus guardas, os levaram sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. Levaram-nos e os apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou: Havíamos ordenado não ensinar mencionando esse nome, e vós enchestes Jerusalém com vossa doutrina, e quereis tornar-nos responsáveis pela morte desse homem. Pedro, com os apóstolos, replicaram: Deve-se obedecer antes a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós executastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, o exaltou à sua direita, nomeando-o chefe e salvador,
para oferecer a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Desses acontecimentos, nós somos testemunhas com o Espírito Santo que Deus concede aos que nele creem. Exasperados ao ouvir isso, deliberavam condená-los à morte. Quando no conselho se levantou um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, muito estimado por todo o povo. Ordenou que fizessem sair os acusados e se dirigiu à assembleia. Israelitas, muito cuidado com o que ides fazer a estes homens. Faz algum tempo surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e o seguiram uns 400 homens. Mataram-no, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Mais tarde, durante o censo, surgiu Judas, o galileu, e arrastou gente do povo atrás de si. Também ele morreu, e todos os seus seguidores se espalharam. Agora, portanto, aconselho-vos a não vos meterdes com esses homens, mas deixai-os em paz. Pois se o projeto ou a execução for coisa de homens, fracassará. Se é coisa de Deus, não podereis destruí-los, e estareis lutando contra Deus. Deram-lhe atenção, chamaram os apóstolos, os açoitaram, os proibiram falar em nome de Jesus e os despediram. Eles saíram do tribunal contentes por haver sido considerados dignos de sofrer desprezos pelo nome dele. E não cessavam, a cada dia, no templo ou em casa, de ensinar e anunciar a boa notícia do Messias Jesus. A Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vida pelo Espírito. Em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus. Porque a lei do Espírito vivificante, por meio do Messias Jesus, me emancipou da lei do pecado e da morte. O que a lei não podia, por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou enviando seu Filho, assemelhado à nossa condição pecadora, para acertar contas com o pecado. Em sua carne, condenou o pecado, para que cumpríssemos a justa exigência da lei. Nós que não procedemos por instinto, mas pelo Espírito. De fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. O instinto tende à morte, o Espírito tende à vida e à paz. Porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. E os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Mas vós não seguis o instinto, e sim o Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Mas se o Messias está em vós, ainda que o corpo morra pelo pecado, o Espírito viverá pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo da morte dará vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores do instinto para viver de acordo com ele. Pois se viveis conforme o instinto, morrereis. Mas se com o Espírito mortificais as ações do corpo, vivereis. Todos os que se deixam levar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas um espírito de filhos que nos permite clamar, Abba, Pai. O Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se compartilhamos sua paixão, compartilharemos sua glória. Esperança de glória. Penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada em nós. A humanidade aguarda na expectativa de que se revelem os filhos de Deus. A humanidade foi submetida ao fracasso não por sua vontade, mas por imposição de outro. Mas com a esperança de que essa humanidade se emancipará da escravidão da corrupção para obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sabemos que até agora a humanidade inteira geme com dores de parto. E não somente ela, também nós que possuímos as primícias do Espírito, gememos por dentro aguardando a condição filial, o resgate de nossos corpos. Com essa esperança nos salvaram. Uma esperança que já se vê não é esperança. Pois se alguém já o vê, para que esperá-lo? Contudo, se esperamos o que não vemos, aguardamos com paciência. Desse modo, o Espírito socorre nossa fraqueza. Ainda que não saibamos pedir como é devido, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inarticulados.
E aquele que sonda os corações sabe o que o Espírito pretende quando suplica pelos consagrados de acordo com Deus. O amor de Deus. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos chamados segundo o seu desígnio. Aos que escolheu de antemão, destinou-os a reproduzir a imagem de seu filho, de modo que fosse ele o primogênito de muitos irmãos. Aos que havia destinado, chamou. Aos que chamou, os fez justos. Aos que fez justos, os glorificou. Levando isso em conta, que podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem estará contra? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos vai dar de presente todo o resto com ele? Quem será fiscal dos que Deus escolheu? Se Deus absolve, quem condenará? Acaso Jesus Cristo, aquele que morreu e depois ressuscitou e está à direita de Deus e suplica por nós? Quem nos afastará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como diz o texto, por tua causa somos postos à morte o dia inteiro. Tratam-nos como ovelhas de matança. Em todas essas circunstâncias, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículos de 7 a 9. Estômago farto pisoteia o favo de mel. Para estômago faminto, o amargo é doce. Pássaro fugido do ninho é o andarilho longe de seu lar. Perfume e incenso alegram o coração. O conselho do amigo adoça o ânimo. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por nos revelar tua palavra hoje. Obrigado por nos enviar o Espírito Santo através de teu Filho Jesus Cristo para habitar em nós, para nos guiar, derrotar nossos instintos e nos dar a vida pelo Espírito, para nos libertar da escravidão e nos dar a verdadeira liberdade como teus filhos e filhas, para que possamos te chamar de Pai em meio a esse mundo. Pai, nós te louvamos e te amamos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Beleza, nossa. Pessoal, eu falei, né? Eu falei que o capítulo 5 de Atos e o capítulo 8 da Carta de São Paulo aos Romanos iam ser incríveis. Eu falei. Nossa, eu nem sei por onde começar. Beleza, então temos a história de Ananias e Safira. Logo antes disso, eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 4, tínhamos um homem chamado José, que também é chamado de Barnabé, né? Que significa consolado, que havia vendido um campo que lhe pertencia. Ele trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E aqui hoje temos Ananias e Safira. E eles estão meio que fazendo a mesma coisa, só que não, né? Eles estão agindo sob o pretexto da honestidade, sob o pretexto da generosidade. E esse que é o problema aqui. E uma das coisas que acontecem, e isso serve para nós também, porque Pedro diz: a propriedade era de vocês, vocês podiam fazer o que quiser com ela. Até mesmo depois de vender, o dinheiro era de vocês. Mas o problema é que vocês criaram um pretexto, vocês fingiram estar dando tudo quando não estavam dando tudo. Esse é o problema. O problema não é que vocês só deram uma quantia X de dinheiro, não é isso. O problema é que vocês criaram um pretexto. O problema é... E lembra quantas vezes vimos Jesus condenando aqueles que são hipócritas? Ele chamava eles de hipócritas. E o que é ser um hipócrita, né? O termo hipócrita, em grego, é o termo para ator, né? É fingir ser alguém que na verdade você não quer ser. Alguém que quer ser visto como alguém que na verdade não está disposto a ser. Eles querem ser vistos como tendo uma virtude que não estão dispostos a realmente escolher. Eu espero que tenha feito sentido, né? Então aqui Ananias e Safira, eles criam essa imagem e por isso são hipócritas, e isso custa a vida deles. Ao mesmo tempo, começando no versículo 12, os apóstolos estão lá curando muita gente, e isso é algo incrível, né? Diz que as pessoas colocavam os doentes em lugares para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre elas. E lembra do que Jeff falou uns dias atrás, no episódio de introdução, que Pedro está, de certa forma, reencarnando o que Jesus fez. E mais tarde Paulo também vai reencarnar o que Jesus fez. E isso nos mostra não só o fato de que Deus usou esses super apóstolos, né, de maneiras extraordinárias, mas também que somos chamados a permitir que o Senhor trabalhe em nossa vida de maneira semelhante.
Agora, eu gosto demais dessa próxima história sobre como os apóstolos estão na prisão e eles são levados perante o conselho. Eu leio ela e eu acho que nós já mencionamos isso no episódio de introdução com o Jeff. Beleza, pessoal. É a última vez que eu falo do episódio de introdução. Mas uma das coisas que sempre me impressiona é que quando eu leio essa história, eu e você também, qualquer pessoa que lê essa história, está lendo ela a partir da perspectiva de que isso já aconteceu, já foi vivido, a história já foi escrita. Mas pensa, esses apóstolos foram levados perante o conselho e para eles a história não havia sido escrita. Eu imagino como eles deviam estar porque eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam como a situação ia se desenrolar. E mesmo em meio a essa incerteza, eles estavam cheios de ousadia, cheios de coragem. Lembra daquela oração que vimos ontem? Que eles rezaram por ousadia, rezaram por coragem, pela disposição de se levantar e dizer: não, eu não vou fazer o que vocês estão me pedindo para fazer. Com as autoridades dizendo: nós ordenamos que vocês parassem de falar esse nome. E vocês encheram a cidade com ele. E isso é incrível, né? Muitas vezes nos dizem, como cristãos, para parar de falar, para parar de viver em nome de Jesus Cristo. E aqui Pedro e os outros apóstolos estão dizendo: jamais pararemos de falar o nome de Jesus. Ele diz no versículo 29, deve-se obedecer antes a Deus que aos homens. E isso é fundamental, é crucial para cada um de nós. E daí o que acontece? O sumo sacerdote e os outros ouviram isso e ficaram super felizes. Eles falaram: cara, que inspirador, isso é incrível. Queremos ser cristãos também. Não. O versículo 33 diz: exasperados ao ouvir isso, deliberavam condená-los à morte. Pedro dá testemunho, os apóstolos dão testemunho e dizem: não, nós vimos Jesus ressuscitado dos mortos. Vamos testemunhar essas coisas. Vocês podem nos dizer para não falar em seu nome, mas devemos obedecer a Deus antes que aos homens. E qual foi o resultado? Eles queriam matá-los. Gamaliel, claro, ele se levanta e diz que houve outras pessoas que tinham seguidores que morreram. E então o que aconteceu com seus seguidores? Eles se dispersaram. Esses seguidores se tornaram fugidores. Ó, acabei de inventar um termo. Pode anotar aí, pessoal. Os seguidores dessas outras pessoas que se tornaram fugidores. Ai, assassinando português. Mas enfim, Gamaliel diz: se o projeto ou a execução for coisa de homens, fracassará. Se é coisa de Deus, não podereis destruí-los, né? Que se isso é dos homens, vai acabar logo. Mas se for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Senhor. E vocês não querem estar lutando contra ele, né? E a última coisa que eu queria destacar aqui no capítulo 5 de Atos é que eles seguem o conselho de Gamaliel, né? E quando chamaram os apóstolos, eles açoitaram eles e ordenaram que não falassem em nome de Jesus e depois os deixaram ir. Então sim, eles não os mataram, apenas os açoitaram, né? Só bateram neles. E ao acontecer isso, qual foi a reação dos apóstolos? Não foi indignação. E assim, eu pelo menos, se eu fosse levado perante o governo e por causa da minha fé em Jesus eu fosse preso por alguns dias ou me torturassem e depois me soltassem, eu ficaria indignado, né? Eu ficaria bem irritado, vamos dizer assim. Mas qual foi a reação dos apóstolos? A reação deles, diz lá: eles saíram do tribunal contentes por haver sido considerados dignos de sofrer desprezos pelo nome dele. Isso é incrível demais. Lembra do que Jesus disse no Sermão da Montanha ou no Sermão da Planície? Bem-aventurados vocês, quando vos odiarem e perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande será a recompensa de vocês no céu. E aqui os apóstolos estão fazendo exatamente o que Jesus disse para fazer. Quando forem rejeitados, quando forem abandonados, quando forem maltratados pelo nome de Jesus por causa da fé em Cristo. Alegrem-se e regozijem-se. E diz, né? Não cessavam a cada dia, no templo ou em casa, de ensinar e anunciar a boa notícia do Messias Jesus. Isso é sensacional. Outra coisa que é sensacional é o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. Nossa, pessoal, vida pelo Espírito. Diz lá: em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus, porque tem a lei do pecado e a lei do Espírito. E nós temos que deixar os nossos instintos, a nossa carne, morrer. E eu falei disso ontem, que São Paulo, quando ele fala sobre a carne, ele não está se referindo aos nossos corpos, ele não está rejeitando os nossos corpos. Nós somos os nossos corpos. Como seres humanos, somos compostos de corpo e alma, né? Temos os dois. Somos uma alma encarnada. Estamos em um corpo com uma alma.
De qualquer forma, somos nossos corpos, assim como somos nossas almas. Então, ele não está criticando o fato de termos carne. Quando ele diz carne, ele está se referindo à natureza humana corrompida que nós temos. Basicamente, ele está dizendo: você pode viver de acordo com ela, você pode viver de acordo com a sua natureza humana corrompida e dizer: bom, eu sinto isso, eu me sinto atraído a isso, então é assim que eu vou agir, é isso que eu vou seguir, meus instintos. E muitas pessoas fazem isso, elas dizem: bom, eu sinto que isso é certo, então é assim que eu vou viver, ou é isso que eu tenho vontade, então é isso que eu vou escolher. No entanto, São Paulo está dizendo: você foi libertado disso. Você tem a liberdade para viver de acordo com a lei do Espírito, e que o Espírito de Deus realmente habita em você. Você não está mais vivendo na carne, você está vivendo no Espírito. E ele continua, diz no versículo 9: se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Mas se o Messias está em vós, ainda que o corpo morra pelo pecado, o Espírito viverá pela justiça. E não apenas isso, e eu mencionei isso na oração hoje, e eu já falei disso em outros dias aqui no podcast. Jesus revelou que Deus é nosso Pai, nosso Abá, que é uma forma até mais íntima de se chamar o próprio Pai, como se fosse papai ou algo assim. E precisamos sempre nos lembrar disso. Mesmo que eu sei que muitos de nós tivemos experiências ruins com os nossos pais, ou às vezes você só acha estranho chamar Deus de Pai, mas precisamos permitir que o Senhor mude isso em nossos corações, porque São Paulo diz, né? Não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas um espírito de filhos, que nos permite clamar: Abá, Pai. O Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. E, pessoal, assim, eu vou falar isso agora rapidinho, mas outro dia a gente vai abordar melhor esse assunto. Que é importante entendermos que nem todo ser humano é automaticamente filho de Deus. Todo ser humano é uma criatura amada por Deus, sem dúvidas. Deus deu seu Filho unigênito para que todos tenham vida. Cada ser humano neste planeta, cada ser humano que já viveu, é uma criatura amada por Deus. Mas nos tornamos filhos e filhas de Deus por adoção. Nos tornamos filhos e filhas de Deus através do batismo. Nos tornamos filhos e filhas de Deus quando recebemos o Espírito Santo. E é isso que São Paulo está dizendo, que quando recebemos o Espírito, então podemos realmente dizer: Abá, Pai. Mas antes de recebermos o Espírito Santo, antes de sermos batizados, não podemos dizer Abá, Pai, porque é o batismo que nos torna filhos e filhas de Deus. Agora, de certa forma, Deus, o Criador, é meio que um pai para todas as criaturas que ele criou, claro, mas realmente nos tornamos filhos e filhas de Deus pelo poder do Espírito Santo quando somos batizados. E isso é algo muito importante. E a gente vai falar disso provavelmente de novo em outro dia, porque as cartas do Novo Testamento deixam esse ponto muito, muito claro. Beleza, a última coisa. Nossa, pessoal, essa parte do versículo 18 em diante é sensacional. Diz lá: penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada em nós. E eu me pergunto se eu penso dessa forma. Eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que será revelada em nós. Eu acho que foi Santa Teresa d'Ávila quem disse que, no fim de nossas vidas, no céu, ela disse que mesmo a pior vida parecerá como uma noite passada em um hotel ruim, comparada à glória, à alegria e ao amor do céu. Que mesmo a pior vida na Terra parecerá como uma noite passada em um hotel ruim. E acreditamos nisso porque sabemos o quanto Deus nos ama. E daí, aqui vem a última parte, que é do versículo 31 até o final do capítulo 8. Se Deus está do nosso lado, quem estará contra? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos vai dar de presente todo o resto com ele? E continua: quem nos afastará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Em todas essas circunstâncias somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem potestades, nem presente nem futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. O que São Paulo está enfatizando aqui é que não há forças na terra, não há mal nesse mundo que possa nos tirar das mãos de Deus. Agora, é interessante e vale a pena refletir sobre o fato de que São Paulo não menciona a única coisa que pode nos tirar das mãos de Deus, que pode nos afastar do relacionamento com Ele, que é o pecado. Todas essas outras coisas são forças externas. Ninguém, por mais que o machuquem, por mais que te torturem, por mais que te façam mal, ninguém pode te tirar das mãos do Pai.
O único que pode fazer isso somos nós mesmos, por meio do pecado. E então temos que dizer: ok, Senhor Deus, eu sei que não há força externa, não há poder, nem mesmo um demônio ou um anjo que possa me tirar de tuas mãos. Então, já que eu sou o único que pode me afastar, eu sou o único que pode me separar de ti e do teu amor, me ajude a nunca me separar de ti e do teu amor ao pecar, me rebelando contra ti, dizendo que eu quero fazer a minha vontade e não a tua. Me ajude, Senhor Deus, a nunca me afastar. E se eu acabar me afastando, Senhor, traga-me de volta. Isso é uma bênção, pessoal. Que bênção incrível. Desculpa por ter falado tanto, o episódio acabou ficando um pouco longo, mas é que foram 2 capítulos que tinha muita coisa pra falar. Muita coisa importante pra falar. Ai, que dia abençoado. Então, só mais uma coisa. Eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim também. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar pra te ver amanhã. Deus abençoe.